Vamos falar sobre crença limitante. Mas, primeiramente, vamos falar sobre crença. O que é crença? Crença nada mais é algo que você acredita e você acredita, sim, com bastante convicção. Muitas das vezes é algo que você aprendeu de alguém, você herdou, né, entre aspas, isso de alguém, como se fosse um costume, e você acredita naquilo e passa a repetir esse padrão de comportamento. Só que crença limitante, ou seja, esse comportamento que você repete, que você acredita, é algo limitante, ou seja, ele te limita. E se a gente está falando sobre superar-se, não tem como superar, não tem como ir além se tem algo que te limita. Então, as crenças limitantes, elas vão ser um dificultador dentro dessa ideia de se superar, dentro da ideia de superação. Então vamos lá. Como que a crença limitante é construída? A crença limitante é construída no decorrer da vida, através dos nossos aprendizados, principalmente quando crianças, ali nas nossas escolas, onde temos referências que são os professores, que são as autoridades, os nossos pais em casa, os avós, tios, que são autoridades no seio familiar. Quem é cristão, as autoridades ali dentro da igreja, né, as pessoas que têm funções que a gente reconhece e vê a responsabilidade dela. E em todo contexto nós vamos perceber, no contexto social, pessoas que exercem alguma função, como por exemplo, policiais, bombeiros, a gente tem um respeito maior. Então, em todo contexto da nossa vida, nós vamos perceber o quê? Que sempre há pessoas que são referências para nós e geralmente são delas que nós herdamos as crenças limitantes, porque nós temos elas como referências, seja de comportamento, de forma de pensar ou coisa do tipo. Mas essas crenças, elas não representam, não necessariamente, uma realidade. Que é exemplo de algo bobo, que assim, só para poder fazer uma analogia para você entender essa ideia de crença limitante, comer manga com leite faz mal para a saúde. Se você comer manga com leite, você vai passar mal, você vai morrer. Tinha toda essa ideia antigamente. E a gente sabe que, tipo, você pode comer 10 mangas com leite que não vai acontecer nada. O máximo que vai acontecer é você ficar cheio de comer tanta manga com leite e vira aquela mistureba lá dentro de você. Mas ok, mas não é a manga com leite em si que faz mal. E isso virou o quê? Virou algo que as pessoas acreditavam, muita gente ainda acredita, virou um costume, algo enraizado que você nem entende o porquê. Porque eu já falei isso, já reproduzi esse padrão de comportamento sem nem saber porquê. Se a pessoa perguntasse, ok, por quê? Eu ia falar, não sei, minha mãe e meu pai falam, já vi minha professora falando, já vi minha avó falando, então vocês falam, tá tudo certo, eu também falo e acredito. Ou seja, isso é um exemplo de crença limitante mais boba, fazendo mais uma analogia de algo cultural, só para você entender como funciona a crença limitante, ok? Mas ok, dando sequência, eu quero que você entenda que a crença limitante, devido a essa vivência, muitas das vezes ela vai se tornar algo inconsciente. Ou seja, você reproduz o comportamento, reproduz esse tipo de atitude, você nem sabe por que reproduz, você nem sabe por que faz assim, mas você simplesmente faz e pronto, ok? Você continua repetindo de forma inconsciente e você faz, as pessoas ao seu redor fazem e tá tudo certo e ninguém para questionar. Por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Porque muitas das vezes ninguém nem sabe o porquê. A gente tá só o quê? Repetindo, repetindo e repetindo. Quer um exemplo? Quando a gente ouve falar que para almoçar, a mãe ficava, não, tem que almoçar agora. É de 11 a meio-dia, com o almoço ficava pronto e a gente tinha que comer. Você podia ter com a barriga lotada do café da manhã, que a mãe falava, não vai comer depois não. Se não comer agora, você não come mais tarde também não. Ainda vai brincar na rua. Aí a gente nem comia porque estava com fome, porque a mãe queria, porque a gente queria brincar na rua depois. Então, tipo, você já parou pra pensar por que tinha essa coisa de que tinha que comer de 11 a meio-dia, meio-dia e meia no máximo, que se comesse depois não podia esquentar a comida? Gente, quantas vezes eu ouvi minha avó, uma das avós que eu tinha, falando que você tinha que comer naquele horário, que se não comesse depois não ia comer mais. Eu ficava assim, não, mano, tô com fome, quero brincar. E tinha que comer. Eu falava, que raiva, vou ter que comer. Aí comia, nem indignar, mas comia. Mas por quê? Porque quando a gente fala sobre as relações de trabalho, o Fordismo, lá Ford, nas empresas, né, na linha de produção, ele definiu o quê? Que teria uma pausa para o almoço, que seria no horário X, e seria uma pausa de 1 hora, que era o horário que todo mundo tinha que comer, e comer para poder descansar um pouco e voltar para o trabalho. Ou seja, foi por isso. Mas ok, se eu estou em casa, por que eu não posso comer 11h30 se me der fome? Ou comer 1h30 porque hoje eu tomei café mais tarde e me deu fome mais tarde para almoçar? Ou seja, a gente precisa analisar, isso é um exemplo bobo de criança, mas tem muita coisa na sua vida que você faz
que é devido à crença limitante, é coisa que falaram para você a vida inteira, você repete, mas nunca parou para pensar, tem sentido isso? Porque às vezes você está fazendo coisa que não tem sentido nenhum, que não agrega você, que quem te falou era porque tinha uma rotina X, mas você tem a rotina Y, ou seja, para que você vai fazer então? E dentro disso, nós temos 3 tipos de crença, conforme você vai ver. A crença hereditária, ela nasce no seio familiar, ou seja, ela é hereditária. Quando a gente pensa em algo hereditário, a gente pensa o quê? De pai para filho. Passa do avô para o pai, do pai para o filho, do filho passa para o filho do filho e vai seguindo como se fosse uma cultura familiar. E muitas das vezes você tem crença limitante que está ligada a isso, a coisas que você viveu ou ouviu no seio familiar. Exemplo, seu irmão é melhor do que você. Ah, seu irmão faz tudo melhor que você. Aí tudo que você vai fazer na vida, quando você se torna um adulto, num trabalho, numa faculdade, você sempre faz com aquela coisa de que outra pessoa vai fazer melhor do que você. Por quê? Porque você tem uma crença limitante de tanto ouvir que seu irmão faz melhor do que você. Ou de tanto ouvir tudo que você faz não presta. Ou você nunca faz os trem certo. Nossa! Aí você vai para o ambiente de trabalho, se alguém falar uma vez para você que você não fez certo, esse gatilho dessa crença limitante cresce em você na hora e você já se sente a pessoa incompetente para o cargo, você já acha que talvez é melhor mudar de emprego porque você não serve para aquilo, sendo que a pessoa falou que estava errado e te ensinou para você acertar. Por quê? Porque todo mundo erra, todo mundo pode fazer as coisas do jeito errado, aprender a fazer do jeito certo e fazer, que mal tem. Mas não, você fica com aquela coisa, quando alguém já fala que você errou algo ou que você não fez 100% certo, já te remete a essa crença limitante hereditária, de tanto ouvir, seu irmão faz melhor, você não consegue, tudo que você faz você não vai, tudo que você coloca a mão não vai para frente, e aquilo vai enraizando, e inconscientemente você passa a ter esse tipo de comportamento. A crença social de estudo são crenças impostas pela sociedade e a gente vai só repetindo um padrão. Quer ver um tipo de crença limitante que tem sido quebrada, mas que sempre foi uma crença bastante assim, presente na sociedade? O lugar de mulher é cuidando da casa. Se a mulher quer ficar em casa, não quer trabalhar fora, e o marido tem condição de bancar os gastos da casa e pagar tudo que a mulher quer, desde a manicure, a pedicure, para arrumar o cabelo, fazer os mimos que a mulher quer, ok. Se a mulher quer ficar em casa tendo tudo isso do marido, tá tudo certo. Ela não tem problema em viver e aceitar isso. Ok. Agora, se ela não quer, ela tem todo o direito de fazer um curso, de fazer uma faculdade, ou de não fazer nada disso, mas de procurar um emprego fora para poder ter uma renda, poder comprar as coisas que ela quer, ajudar um pouco em casa, que mal tem. Ou seja, isso é uma crença limitante. Tem muita mulher que custou a quebrar isso porque ela tinha aquela coisa de não, eu tenho que ficar em casa para cuidar da casa, porque é o que eu aprendi. Minha mãe aprendeu isso da mãe dela, eu aprendi isso da minha mãe e continuo reproduzindo. Já vi muito. Ou tem mulher que acha que certas profissões são para homens. Existem certas profissões que você vê mais homem nela. E existem certas profissões que você vê mais mulheres nela. E ok, isso vai de profissão para profissão. São aptidões que a gente tem meio que de forma genética. Mas isso não impede uma mulher de estar presente em uma profissão que geralmente tem mais homens exercendo ela. Que mal tem, entende? Exemplo, antigamente a gente tinha uma coisa que narrador de jogo de futebol era só homem. Hoje nós já vemos mais mulheres narradoras, comentaristas, apresentadoras de programas voltados para esporte, para o futebol, que são mulheres. Um exemplo, Renata Fã, que apresenta o programa Jogo Aberto na Band. É uma mulher e ela que comanda ali, todos os outros comentaristas são homens. E ela como mulher que tem a palavra, ela que final, ela que comanda, ela que direciona tudo. Ou seja, num ambiente que geralmente tem mais homem, uma mulher destacando. Ou seja, isso é uma crença limitante social, entre outras, como se você estudar tal curso, se você estudar moda, fotografia, você é vagabundo. Ah, você tem que estudar medicina ou direito se quiser ter sucesso. Ah, e você vai vendo que isso vai impregnando. Ah, só se você sair da escola e não fazer a faculdade, você é fracassado. Aí a pessoa se torna fracassada de tanto ouvir isso, que ela passa a viver isso, sendo que o que tem a ver uma coisa com a outra? A crença pessoal, ela nasce na sua vivência e na sua experiência pessoal. Ok, então o nome já diz tudo. Crença pessoal, vamos lá. Se a crença pessoal ela é sua, ela não é coletiva. E um exemplo de crença pessoal. Você vive ali um namoro, tem uma experiência de viver um namoro conturbado, problemático, com traições, com desgaste emocional, com abuso psicológico. Aí, qual vai ser a sua conclusão após isso? Qual vai ser a crença limitante?
que namorar não dá certo hoje em dia, que namorar é complicado porque as pessoas traem, as pessoas cometem abusos psicológicos, as pessoas exploram de você e depois te dão um pé na bunda e vai seguir a vida e você fica mal. Aí você cria uma crença limitante. Olha pra você ver. Ou então, quando a pessoa termina com você e joga na sua cara que você é isso, que você é aquilo, que você não serve para namorar. Essa vivência pessoal vai fazer o quê? Você tem uma crença limitante de que eu não sirvo para namorar. Aí você vai reparar que todo relacionamento que você tentar começar, você nunca vai conseguir seguir em frente. Por quê? Porque você meio que já se trata como uma pessoa que não serve para namorar. A pessoa que sofreu esse tipo de coisa, ela sempre vai se retrair. A pessoa que tem uma experiência ruim de cunho religioso, ela vai ter dificuldade em conseguir se conectar e viver novamente uma experiência dentro de alguma igreja por causa dessa experiência. Por quê? Porque vai virar uma crença limitante. A pessoa que tem uma experiência ruim no local de trabalho, mesma coisa, no seio familiar, mesma coisa. Um exemplo, pessoas que geralmente têm um pai que bebe muito, né, o pai que é alcoólatra, que tem um vício mesmo da bebida. Geralmente a pessoa cresce, ela presencia tanta coisa ruim com o pai por causa disso, que ela se torna o exemplo oposto do pai por causa disso. Por quê? Ela às vezes não vai passar nem perto de bebida, nem socialmente, por quê? Que isso vai ter gerado uma crença limitante que bebida destrói a família. Ou seja, só de dar esses exemplos, você consegue visualizar o que eu quero te dizer. E como que isso impacta na sua vida? Impacta porque o nome diz tudo, crença limitante. Se fosse crença estimulante, era uma crença que ia te estimular a ir para frente, a se superar, mas a crença limitante, ela te limita, ela te paralisa. Então, como que você pode lidar com a crença limitante para que isso não te impeça que você se supere? Lidando, literalmente lidando, você precisa enfrentar, você precisa identificar. E como que você faz isso? Com a ferramenta do autoconhecimento. Você identifica o que eu tenho de crença limitante, o que eu faço porque eu ouvi que era assim, ou porque eu tive uma experiência ruim, ou porque a sociedade diz e eu só repito, mas nem concordo de fato. Comece a pensar sobre. Aí você vai ver como que você pode lidar. Ou seja, se eu tenho a crença limitante relacionada a relacionamento, o que eu vou fazer? Um curso sobre relacionamento? Vou procurar pessoas que são mentoras sobre relacionamento para aprender melhor sobre relacionamento, para que num próximo relacionamento eu não viva novamente experiências ruins. Ou seja, só depende de você. Se você aceitar o que vem de ruim a você e não tentar ressignificar, você sempre vai criar crenças limitantes, você vai criar muros ao seu redor e isso vai te impedir de avançar na vida, de crescer, de se superar. Então, comece a pensar nisso e utilizar a ferramenta do autoconhecimento para identificar, para poder, com a ferramenta da inteligência emocional, saber lidar com isso e se superar.